após o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, desistir de ser indicado para a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, o diplomata Nestor Foster deverá assumir o posto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em Tóquio, no Japão, que a indicação está praticamente certa. É praticamente certo o Foster, tá? Vai ser, eu acho que o Ernesto deve ter feito contato nessa noite ou dia, não sei, lá com ele. E chegando ao Brasil, a gente formaliza. Senhor presidente, faço questão de vir aqui da tribuna, local de trabalho confiado a mim, por 1.843.735 eleitores, fazer um comunicado que vai decepcionar os que torciam pela minha ida para os Estados Unidos, achando que assim eu ficaria distante da vida política no Brasil. Os mais de 57 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro clamam por mudanças, e certamente isso inclui a área internacional. Quem não se revoltou com 1 bilhão e 300 milhões de reais enviados por ano para a ditadura cubana, com o trabalho escravo dos mais médicos? O financiamento do BNDES para a Odebrecht construir o Porto de Mariel em Cuba e outras obras usando o mesmo esquema, como o metrô de Caracas na Venezuela, a hidrelétrica na Nicarágua, perdão de dívidas de ditaduras africanas. Dinheiro esse suspeito de retornar dentro de caixas de uísque para Lula, conforme confidenciou em sua delação Antônio Palocci. Era o Brasil se aproximando dos regimes autoritários que são a escória do mundo, regimes que massacram as liberdades individuais. Para reverter essa imagem, senhor presidente, é importante ter um bom embaixador em Washington, alinhado com esse sentimento da população. Nos Estados Unidos está a ONU, a OEA, os embaixadores que têm contato direto com seus chefes de Estado. Lá está a imprensa do mundo inteiro. Está também o homem da maior potência militar e econômica do mundo. Cito como exemplo dessa importância a atuação de Donald Trump no G7, que brecou as intenções de internacionalização da Amazônia. Este é apenas um caso de como Washington é um posto-chave no mundo e jamais foi negligenciado, seja pela direita ou pela esquerda brasileiras, que lá fazem gestões propositalmente positivas ou negativas como expressão da sua política internacional. Além disso, senhor presidente, existe também a história dos nossos países. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Foram também os primeiros a receber uma embaixada nossa em 1905, sob gestão do chanceler pan-americanista Barão do Rio Branco. Estar próximo dos Estados Unidos é resgatar a boa diplomacia nacional. É, nas palavras do nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos, Joaquim Nabuco, ter ao seu lado, abre aspas, o maior dos exércitos, a maior das marinhas, exército e marinha que nunca poderíamos ter, fecha aspas. Tradição esta, ciente que o posto de embaixador exerce uma missão política, como já nos exemplificou embaixadores de fora de carreira, como Walter Moreira Salles e Oswaldo Aranha. Ambos embaixadores em Washington, com apenas 40 anos de idade, sendo que o último sequer falava inglês. Porém, mais inegável ainda foram as suas destacadas contribuições para a política internacional brasileira, como a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e não dos nazistas, a criação do Estado de Israel e o viés comercial liberal de um embaixador. E se formos falar de outros países além dos Estados Unidos, aí é que não faltarão exemplos. Na esquerda, temos o caso de Tilden Santiago, fundador da CUT do PT, que após não ser eleito pelo PT em Minas Gerais, foi indicado por Lula para ser embaixador do Brasil em Cuba. Lula certamente não indicou seus filhos, pois eles estavam ocupados com outras funções, como a de ser o Ronaldinho dos negócios. Embaixador é alguém que representa o Brasil no exterior. E se um político que não conseguiu se eleger foi representar todo o conjunto dos brasileiros no exterior, o que dizer então sobre o deputado mais votado da história do país? Certamente não me faltaria legitimidade, e isso é um fato que independe de interpretações. Portanto, este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores
para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. Gostaria ainda de agradecer a todos que entenderam a importância da minha indicação para esse posto-chave e acreditaram que eu poderia desenvolver esse trabalho em Washington em prol do Brasil. Muito obrigado aos apoiadores, aos internautas, ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação e por não se curvar ao politicamente correto, aos senadores Davi Alcolumbre, Nelsinho Trade, Lucas Barreto, Márcio Bittar, Chico Rodrigues e Vanderlan. Também ao presidente americano Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos por terem aceito o meu agrimã. Agradeço igualmente os senadores que conversaram comigo e me receberam gentilmente em seus gabinetes, ao ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ao ex-embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinho, e ao chanceler Ernesto Araújo. Todos vocês foram muito importantes neste momento que vivi e certamente contribuem para deixar aberta esta porta para quem sabe no futuro. Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil, mas eu conto com o apoio dos amigos para botar adiante essa empreitada. E agora aguardo para ver a análise dos especialistas que diziam que a minha indicação para os Estados Unidos estava no meio de uma espécie de acordão entre o presidente Jair Bolsonaro e a velha política. E aproveitando essa sessão, por que não, para aqueles que estavam até agora há pouco dizendo que a minha ida para a Embaixada Norte-Americana dependia da aprovação do Acordo de Alcântara. Estavam mentindo, tentando enganar o povo brasileiro. Então, senhor presidente, fico no Brasil e, com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado.